Agora, adicionando barras de erro. A função que faz isso é essa geom_errorbar. Nela você tem que indicar então o primeiro argumento, que é qual que é a linha de... até onde que vai a sua linha de erro, ou seja, você tem o seu gráfico de colunas, então você tem uma linha de erro em cima e uma linha de erro que vai para baixo, né? Então é a média mais ou menos o desvio padrão. Se você está usando então seus dados brutos, ou seja, você calculou o desvio padrão a partir das suas repetições diretamente, então você faz lá simplesmente a média mais ou menos o desvio padrão. Depois ali para frente eu vou mostrar como. Mas quando você está usando então uma regressão e quando você fizer então um teste de médias, vai ter o desvio, o erro padrão daquelas médias. Então, esses erros padrões que são utilizados para montar um gráfico depois. Então, ok. Aqui o y mínimo, então é a média menos o desvio padrão, e y máximo a média mais o desvio padrão. Esse argumento aqui é simplesmente um elemento estético. Eu coloquei ele porque se você utilizar sem especificar qual que vai ser o tamanho da barra, porque a barra ela tem uma linha que cruza ela na parte de cima e na parte de baixo. Se você não especificar, fica uma linha um pouco esquisita. Então o pessoal geralmente utiliza sem essas linhas ou um pouco menor. Então você pode especificar a partir desse argumento. E position é usado quando você tem experimentos fatoriais. Então você vai ter colunas para cada um dos seus fatores, então para a combinação dos níveis deles. Se você não indicar a posição, a sua barra de erro ela não vai coincidir em cima da coluna daquele nível. Então você tem que especificar qual que é a posição dela. Então você pode especificar a posição usando esse argumento aqui, position_dodge, e daí você coloca qual que é a posição que tem que ficar. Vamos ver lá. Então, pessoal, aqui, a primeira coisa que tem que fazer, quando a gente vai fazer então uma barra de um gráfico de colunas, como eu já disse que a gente tem repetições, a gente tem que calcular a média daquela repetição, porque o nível vai ter uma única coluna. Então, essa coluna vai ser referente à média daquelas repetições. Então, vamos primeiro calcular a média usando a função aggregate, que eu já mostrei ali anteriormente. Aqui, a função aggregate. Estou usando, então, a minha resposta em relação aqui os dois fatores, data igual a dados, e a função vai ser a média. Então, aqui já apareceu para mim a média aqui no canto. Então, tem aqui o meu data frame como média. Depois eu vou calcular o desvio padrão, porque eu estou fazendo uma barra de erro, então eu tenho que ter o valor acima e abaixo da média. Então a função que eu vou usar é a função SD. Então reparem que eu fiz dois data frames aqui, um com as médias, um com os desvios padrões. E agora aqui eu vou ter um resumo. Eu quero a média e o desvio padrão em um único data frame. Eu não quero data frames separados, porque no ggplot eu indico uma única coisa, né? No ggplot eu indico qual que são os meus dados. Eu não posso ter dois data frames separados. Então eu juntei eles em um único data frame chamado resumo. Então é um data frame que eu tenho uma coluna usando a coluna de fatores, que eu calculei ali na média, uma segunda coluna aqui com o meu segundo fator, e aí a terceira coluna é a média e a quarta coluna é o desvio padrão. Olha como que fica. Eu vou até carregar o resumo aqui. Então, eu simplesmente peguei emprestado daquele meu data frame ali chamado médias, a primeira coluna dele, peguei emprestado a segunda coluna dele, peguei emprestado a terceira coluna do meu data frame médias, que são as médias, e peguei a terceira coluna do meu data frame chamado desvio padrão e juntei tudo isso em um único data frame. Agora sim, eu posso fazer o meu gráfico de barras, agora que eu tenho um único data frame. Então vamos lá. Primeira camada de volta indicando os dados, que no caso vai ser o meu resumo. Aqui, x e y. O x vai ser a minha variável que tem os níveis do fator revol. Y
vai ser as médias. E eu vou preencher com uma cor diferente para cada um dos níveis do meu segundo fator. No caso, só tem 2 níveis, né? Então vamos lá. Primeiro eu gero um gráfico de colunas, coloco essa position dodge 2, só para dizer que que as colunas vão ficar lado a lado, não vai ficar colunas de níveis diferentes do meu segundo fator, uma em cima da outra. E depois eu vou adicionar minha barra de erros. Então aqui, muita atenção, pessoal. O que eu fiz? Então, y mínimo, eu tenho a média do meu resumo menos o desvio padrão do meu resumo. Aqui, ó, simplesmente a média menos o desvio padrão. E o meu y máximo é a média mais o desvio padrão. Então, eu vou ter uma barrinha menos e mais. Aqui, qual que vai ser a espessura? A posição, porque aqui no caso é um fatorial, então é para coincidir bem no meio da coluna. E é isso aí, olha lá. Olha como ficou. Aquele argumento aqui que eu disse é essa linha dessa barra aqui, para indicar qual é o tamanho dela. E ficou um gráfico agora muito bom com as barras de erros nele.